Senhor a todos, aqui quem vos fala é a pastora Lorena e a gente vai conversar um pouco sobre o profeta Jonas, um panorama, um estudo aprofundado um pouco sobre o profeta Jonas, né? E para mim, eu amo a história de Jonas, eu amo muito a história de Jonas, porque para mim ele não foi só um profeta, ele foi um evangelista, um missionário, né? Alguém muito corajoso, não de forma tão positiva assim, mas um homem de coragem. E a história dele ele não começa lá no livro de Jonas, como alguns imaginam, mas começa lá no livro de Reis, Reis 14. E a gente vai ler aqui um pouquinho no versículo 23, Reis 14, 23, que diz assim: No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão II, filho de Joás, rei de Israel, se tornou o rei da Samaria. E o reinou por 40 anos. Ele fez o que o Senhor reprovava e não se desviou de nenhum pecado que Jeroboão, filho de Nebate, levara a Israel cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lobo, Ramate, até o mar de Araba, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Abiatar, profeta de Gade Refé. Então aqui a gente vai ver Jonas profetizando a um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? A gente conversou um pouco em Amós que o rei Jeroboão era o primeiro rei depois do reinado de Salomão, quando o reino foi dividido em dois, né? O reinado de Judá, Jerusalém, e o reinado, né, de Israel, Samaria. Então ele foi o primeiro rei, né, que governou Israel, e nesse tempo não era a capital Samaria, e ele reinou, e ele, para impedir que o povo fosse até Jerusalém adorar a Deus, ele levanta templos, levanta altares, que altares? Altares, né, ao bezerro de ouro, né, conectando com o bezerro de ouro lá em Êxodo. Então a gente vai ver que o rei Jeroboão foi um rei que ele desviou a fé do povo para aquilo que bem convinha. E a gente vai aqui entrar, a gente já passou, né, por um contexto para a gente entender a história de Jonas, a história do rei Jeroboão II, né, e como é que Jonas vai se encaixar em tudo isso, né? Jonas, o tema central desse livro é a desobediência. E para mim, eu ouso dizer que também é um certo corporativismo, um certo fervor patriota, né? Patriarcal sobre as causas, né? Que muitas vezes acontece comigo e com você. E a gente vai falar um pouco desse profeta, que ele amava também realmente a Deus, amava, né, as suas terras, a terra de Israel, e acreditava muito naquilo que ele estava fazendo, acreditava piamente que ele estava fazendo o correto, né, para o grande reino de Deus. E a palavra dele começa assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, peregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Quem era Nínive? Nínive, a capital era a Síria, né, que vai levar daqui a 30 anos os israelitas cativos. Ele era uma cidade fortemente militar, fortemente cruel a todos aqueles que, né, aqueles que ele não matava em guerra, que se tornava escravo. Ele era altamente cruel. Ele fazia coisas desprezíveis aos olhos de Deus. Por quê? Porque eles tinha aqueles soldados, né, de guerra, né? Em vez deles ser presos, não, eles maltratavam, eles mutilavam aquele povo, né? Então a crueldade dele era terrível. Então Jonas ele vai olhar assim, não, para esse povo eu profetizar arrependimento,
Vou nada. E se a gente olhar nos tempos de hoje, a gente também escolhe para quem vai pregar. A gente escolhe para quem vai ouvir a palavra de Deus. A gente coloca um monte de pretextos para não falar aquilo que Deus nos ordena, nos manda, porque ele é drogado porque quer. Tá aí nessa vida porque quer, né? Tu acha que eu vou dar comida para um morador de rua? Eu estou incentivando. Eu já escutei isso muito. Eu estou incentivando, né? Esse comércio que se prolifera das pessoas não saírem da rua porque eu estou abastecendo. Aí começa com um discurso igual, parecido de Jonas. Por quê? Porque Jonas não disse nada a Deus, mas Deus conhece a intenção do coração. Ele conhece, né, eu sempre falo quando eu falo em Jonas, eu sempre me lembro da parábola dos dois filhos, né? Um filho diz que o pai mandou um filho, né, para o campo. Um disse que ia, né, mas não foi. E o outro disse que não ia, mas acabou indo. É bem aí que Jonas pega em Jonas, né? Ele não disse nada para Deus, não disse que ia, que não ia, mas ele desceu, vamos continuar aqui. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo a Tarse. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarse, onde fugiu do Senhor. Então a gente vai ver que Jonas era um profeta que não queria evangelizar, né? Mas a partir que ele entra naquele navio, ele começa a evangelizar. E ele nem percebe que ele está fazendo, né? Ele não percebe que está falando, né? Está disseminando a palavra do Senhor. Está fazendo com que as pessoas conheçam esse Deus. Mas eu sempre digo assim, quando a gente começa com uma degradação espiritual, a nossa tendência é descer. Então, Jonas desce para Jope. Jonas pega um barco, desce até o porão. E aí começa, né, toda aquela tempestade. O barco funda, não afunda, vai ou não vai. E aqueles marinheiros tiram a sorte. Quando tiram a sorte para saber quem era o responsável daquele, né, por aquela tempestade, cai em Jonas. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. E a gente nem percebe. Às vezes a gente fica, ô Senhor, por que dessa tempestade sobre a nossa vida? Por que isso, por que aquilo? E às vezes a gente está fazendo exatamente como, né, o capitão daquele navio fez. Né? A gente está segurando, a gente está orando, a gente está intercedendo por alguém que Deus está tratando, por alguém que Deus está de desobediência. O juízo vem sobre a nossa vida e a gente não entende por quê. E Deus está dizendo assim, ei, para um pouco, reflete um pouco. Quem te enviou, né, quem te ordenou, quem te fez Deus, para você interceder sobre aquela pessoa. Aí você vai dizer assim para mim, mas Deus não é misericórdia? Deus não está tratando com Nínive, que era um povo cruel, por que não cuida do outro? Né? Não cuida daquele irmãozinho? Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus conhece, né, que se não tratar, não corrigir, né, aquela pessoa, ela vai continuar nos mesmos erros. Eu não sei se você consegue entender. Deus só corrige aquele que ama, né? Nenhum pai, né, vai passar a mão na cabeça de um filho desobediente, de um filho que está totalmente errado, que um filho está no caminho errôneo. Não é eu, não é você que vai tomar o lugar de Deus, né? Decidir quem a gente... Você pode até ir, vai, mas talvez aconteça com você o mesmo que aconteceu, né, com aquele capitão, o capitão daquele navio, né? E depois você está fazendo a mesma oração. Senhor, o que está acontecendo? E aí o que acontece? Eles tiram a sorte, caem, né, em Jonas, e aí eles vão lá onde Jonas. E quando ele começa a perguntar, diga quem é você, quem é o responsável dessa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem,
qual é a sua terra e que povo você pertence. Aí Jonas vai evangelizar. Respondeu ele: sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele sem querer, né? Ele vai falar quem é Deus. Ele sem querer, ele vai começar a dizer quem é Deus na sua vida e o que Deus, né? Quem é Deus que fez o mar e fez a terra. E aquele pessoal fica temeroso de quem é esse Deus, né? E então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Né? E muitas vezes a gente chega para aquela pessoa que a gente está intercedendo, orando, e a tempestade vem, e a gente pergunta: o que você fez? A pessoa diz assim: fiz nada. Fiz nada. É uma perseguição demoníaca. É o inimigo que se levantou contra mim. Às vezes não é. É o juízo de Deus sobre a sua casa, é o juízo de Deus sobre a sua vida. Não é. Não é. Eu sei que há levantes do inimigo sobre quem está fazendo a obra de Deus, sobre quem está, né, evangelizando, sobre quem está no ID, né? Eu sei que há, né? Mas Deus não envia, não manda os seus profetas, né, os seus discípulos, para algo que ele não se responsabiliza, né? Ele não vai fazer isso. Deus, ele não é irresponsável. Não é irresponsável. Então, né, ele vai começar a dizer o que ele fez. E muitas dessas pessoas vão começar a omitir o que ele fez, porque é um levante de Deus. Tem que começar a omitir as suas ações. Vai começar a colocar a culpa no outro. Ah, porque foi o outro que se levantou contra mim. E aí, tudo começou a dar errado. Mas o outro se levantou contra ti por quê? Essas são as questões que a gente tem que se perguntar. Em vez de sair abraçando maturidade espiritual, não é eu estar orando para todo mundo. Maturidade espiritual, eu estar aconselhando. A maturidade espiritual, eu estar questionando. Se a gente vê lá Jesus ele não dá resposta gratuita. Não dá. O fariseu vai chegar e dizer: Senhor, como que a gente chega no céu? Aí ele começa a contar uma parábola. Aí ele pergunta: quem você acha que acertou? Aí ele vai dizer. Então Jesus não está dando, né, resposta. Ele pergunta, ele sempre está questionando. Você quer ser curado? Né? Porque ele não vai depositar o seu tempo, sua força, sua fé em quem não quer ser curado. Mas a gente quer fazer esse papel, né? E continuando na história, né, de Jonas, aí ele diz: o que você fez, Jonas? Pois sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito, né? Aí no versículo 2, ele respondeu: pegue-me, o Jonas está dizendo: pegue-me e jogue ao mar, e ele vai se acalmar. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Tomara que a gente encontre pessoas, né, que podem dizer assim: para um pouquinho, né? É por minha causa que essa tempestade está chegando na sua casa, na sua vida. É porque você abraçou com as suas próprias mãos o meu problema. Então, por isso que eu digo que Jonas é corajoso, né? Não de uma forma tão positiva assim, porque você fugir de Deus, né? É muita coragem, mas ele teve coragem de confessar o pecado dele para aqueles, né, marinheiros. Ele teve consciência, né, daquilo que ele estava fazendo. E eu digo assim, Jonas foi um profeta que deu muito trabalho para Deus, porque precisou, né, de 2 capítulos para ele se converter e mais um capítulo para ele entender, né? Enquanto Nínive, ele só precisou de uma palavra. Então, quem deu mais trabalho? Foi Jonas ou foi Nínive? Né? Então, é isso que a gente tem que se perguntar. Quem está dando mais trabalho? Será que é o pastor ou as ovelhas? Será que quem está dando mais trabalho é o evangelista ou o morador de rua? Será que quem está dando mais trabalho é a prostituta ou a irmãzinha linguaruda? Né?
Então, a gente tem que colocar na balança que a gente tem umas conotações, né, que é muito diferente daquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque a gente está há 30 anos, 40 anos, 50 anos, vai morrer na igreja com os mesmos problemas, né? Com os mesmos desvios de caráter. Onde Deus está nos corrigindo e a gente diz que a culpa é do outro. Não, eu não estou fofocando, eu só estou trazendo para a gente orar. É muita coragem de você falar um negócio desse. Onde Deus sabe a intenção do seu coração. E aí, né, chegando no versículo 14, eles clamaram ao Senhor. Aí, ó, daquilo que ele disse lá no capítulo 9, começa a se estender aqui no capítulo 14. Aqueles homens que foram evangelizados agora, ele tem temor e tremor, né, por esse Deus. E ali eles clamam ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejava. Em seguida, pegaram Jonas e lançaram no mar, e o mar se aquietou. Você consegue entender até onde eu quero te levar? Você consegue entender que esse primeiro capítulo é algo atemporal, que está acontecendo até antes de Cristo, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, e que até hoje a gente faz as mesmas coisas. Só que, né, nós, eu não estou falando pastores mau caráter, estou falando nós, porque a gente precisa abraçar a nossa responsabilidade. Nós não abrimos a Bíblia para ler, para refletir aquilo que Deus está falando na nossa vida, né? Então é por isso que eu digo que a responsabilidade é nossa. A gente vai comer aquilo que o pastor coloca. Mas o que você tem em casa? Será que o altar só se acende dia domingo? De segunda até sábado, o altar dentro da sua casa, ele é apagado? Né? Será que Deus ele só vai ter uma intimidade com você ao domingo? Então não é isso, né? E a gente vai ver o Jonas salmodiano, né? Ele pega um salmo e vai começar a orar ao Senhor, trazendo um arrependimento. Ele diz assim: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Então ele começa a salmodiar aqui a Deus, né? Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu até o teu santo templo. Então a gente vai ver Jonas salmodiando, e muitas vezes quando, né, a tempestade chega da nossa casa, né, os problemas nos engolem, é nessa hora que a gente vai salmodiar ao Senhor. E aí, muitas vezes que mora o perigo, a gente deixar os problemas chegar, em vez da gente evitar que esses problemas cheguem. Em vez da gente evitar, né, que a água bate na nossa bunda. Desculpa a expressão, mas é mais ou menos isso que está acontecendo. A gente só se preocupa quando as coisas já... O peixe já engoliu, a gente já está abarrotado e a gente está colocando a culpa do Senhor. E como eu disse, Jonas, né, é um profeta muito corajoso, que ele vai depositar no altar do Senhor as suas iniquidades, os seus erros. E aí ele vai para Nínive, apenas com uma palavra ele converte, né, todo aquele povo. Que está ali em 3, a parte B do versículo 4. Daqui, no versículo 4, que diz assim: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum. A todos eles, do maior ao menor, se vestiram de pano de saco, até os animais. A gente vai ler aqui, até os animais, né, entraram em jejum. E aquele povo se arrependeu, né? E aí Jonas, ele fica irado com o Senhor. Ele diz assim: Senhor, era por isso que eu não queria ir. Né? Vamos dar uma resumida, né, no capítulo 4. Senhor, é por isso que eu não queria ir. Porque o Senhor é misericordioso. Porque o Senhor a gente quer justiça para o outro.
Mas Deus, quando entrar com justiça, ele não entra só com o outro, ele entra com nós também, conosco também. Então, a justiça que a gente quer tanto pro outro, quando chegar em nós, aí a gente pede misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, né? E aí o Jonas vai começar a meio que reclamar com Deus, né? Da compaixão de Deus por aquele povo. Mas Deus é onisciente e ele sabia que ia acontecer lá na frente, que aquele povo, se não se convertesse, né? Iria acontecer o que aconteceu com Israel e eles iriam para o exílio. E aí Jonas começa a sua reclamação. Deus ele levanta, né, uma plantinha lá, né? Jonas ele se senta debaixo dessa planta, se refresca e aí o que acontece? Deus no outro dia murcha aquela planta, mata aquela planta. E aí Jonas vai reclamar com Deus mais uma vez. Pensa numa pessoa que reclama. Vai reclamar com Deus mais uma vez. E Deus diz assim, Jonas, que está preocupado com algo que você não plantou, não colheu, mas que você usufrui. Aí talvez eu digo assim, foi nessa hora que Jonas se converteu. Foi nessa hora que Jonas caiu em si de tudo que ele estava fazendo, né? Foi nessa hora, né? E Deus ele termina assim: será que não deveríamos ter pena dessa grande cidade? Será que a gente não deve ter pena do nosso irmão? Será que a gente não deve ter pena, né, do excluído, da órfã, da viúva e do necessitado? Será que a gente não deve ter pena daquelas pessoas que estão, podemos dizer assim, que estão sendo massacradas pelo sistema? Sim, a gente deve ter pena, acho que a gente não tem que escolher a quem vai profetizar, a quem vai pregar, a quem vai trazer arrependimento. A gente tem que ir, porque como eu sempre digo, os pequenos profetas, ele apontam, né, para Jesus. E Jesus nos disse, ide e fazei de discípulos. E Jonas estava indo e escolhendo discípulos. Então, a gente começa a perceber essa inversão de valores, né? Essa inversão. Claro que existe alguns pastores, alguns líderes, alguns evangelistas que utilizam dessa prática, né, de fazer discípulos de ir às ruas para alimentar o seu próprio bolso, alimentar o seu próprio ego nas redes sociais, para alimentar, né, eu vou dizer a verdade, uma facção dentro do povo que precisa e necessita ouvir a palavra de Deus. Que muitas vezes eles têm vergonha de entrar na igreja porque eles estão sujos, porque eles estão fedendo. Porque as pessoas, quando elas entrarem, talvez elas não tenham nem roupa adequada. Né? Quando elas entrarem, a igreja toda vai virar para elas. Né? E elas vão sentar numa cadeira e alguém vai se levantar. Porque eu já vi isso acontecendo. Aonde, minha pastora? Dentro da minha igreja que eu né, era líder. Né? E todos os dias, todos os cultos, eu pregava sobre a mesma coisa, o amor ao próximo. Todos os sábados, não, minto, os 3 sábados, que é de um mês, eu estava indo para as ruas ensinando esse amor ao próximo. Mas quando entrava, né, o morador de rua, quando entrou o morador de rua, a pessoa se levantou, porque não queria ficar perto, porque o morador de rua estava fedendo, né? Mas ir para a rede social era, ó céus, ó como eu faço. Então, a gente precisa ter essa noção do certo e do errado. A gente precisa ter essa noção de evangelismo. Não é com quem eu quero, né? Que às vezes, quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente prega e ministra, né? A paz, a gente ministra a prosperidade, a gente ministra qualquer coisa. E não vai fazer o que Deus mandou fazer. Arrependa-se, né? Às vezes a palavra que Deus está mandando é única, arrependa-se. Deus não está mandando você alongar a história. Deus só está dizendo, olha, vai lá e diz para aquele povo, arrependa-se. Né, a oratória de João Batista era a mesma, arrependa-se. Para onde João Batista, talvez ele conhecesse o Antigo Testamento de cabo a rabo, né? Filho de sacerdote, ele conhecia. Ele poderia pregar em N coisas, mas a palavra que Deus dava para ele todos os dias era arrependa-se.
Era um sermão enjoativo, porque se todo dia eu chego na igreja e a palavra é a mesma, eu não vou mais nessa igreja. Não vou. Todo dia o pastor só tem essa palavra, arrependa-se. Todo dia o pastor vai falar a mesma coisa, arrependa-se. Muda o cenário, muda o disco. Mas talvez seja isso que Deus queira falar comigo e com você, tá? E esses 12 dias Deus está falando a mesma coisa. Deus está falando os mesmos problemas, as mesmas denúncias. Para quem? Para líderes. Não está falando para ovelha. Ele está falando para líderes, ele está falando para evangelista, ele está falando para pastores, para sacerdotes, para levita. Ele está falando, Deus está gritando, né? Denúncias ao povo do Senhor, que a gente fechou os olhos porque, tadinha, meu pastor, ele me ajudou tanto, tadinha, meu irmãozinho, ele me ajudou tanto, tadinho, e Deus está dizendo, não vai ter conversão se você continuar calado. Eu oro a Deus para que Deus te dê ousadia e intrepidez esse dia, no dia de hoje, te dê, né, essa força para fazer o que precisa fazer, né, te leve a caminhos que talvez você não queria ir, mas que é necessário. Fica com Deus, fica na paz e que Jesus te abençoe.